Um piloto de caça iraniano acabara de violar um cessar-fogo, perseguira um avião de ataque ao solo americano sobre o Golfo Pérsico e metera uma rajada certeira na espinha dorsal da aeronave. Depois, anunciou a destruição pelo rádio aberto, sem criptografia, como se estivesse proclamando um troféu. O que ele não sabia é que aquele avião não fora projetado para evitar ser atingido. Fora projetado partindo do princípio de que seria atingido, e continuaria voando mesmo assim. Esse único erro de cálculo não lhe custou apenas o caça. Custou-lhe tudo. O cessar-fogo em que ninguém confiava. Em 2026, o Irã e os Estados Unidos não estavam em guerra, mas tampouco estavam em paz. Ambos os países haviam concordado com uma trégua sobre o Golfo Pérsico, porém jatos americanos e iranianos continuavam voando patrulhas armadas a poucos quilômetros uns dos outros, todos os dias, sem exceção. A Marinha dos Estados Unidos registrou mais de 300 interceptações aproximadas nos meses que antecederam esse incidente. Cada uma delas era uma moeda lançada ao ar, a um giro de distância de se transformar em conflito aberto. Pilotos iranianos vinham rasando navios americanos em altitudes perigosamente baixas com tanta frequência que os comandantes norte-americanos já haviam atualizado discretamente suas regras de engajamento 3 vezes em 6 meses. Aquele cessar-fogo não era um aperto de mãos. Era 2 homens sorrindo um para o outro, cada um segurando uma faca atrás das costas. Mas o que ninguém fora da cabine sabia naquela manhã era que um piloto iraniano já não sorria mais, e já havia decidido que aquele era o dia em que pararia de fingir. O piloto moldado para aquele momento, o Major Hazadari, não era um piloto imprudente. E era exatamente isso que o tornava genuinamente perigoso. Ele acumulava mais de 1.400 horas de voo no F-4 Phantom, um dos caças mais exigentes ainda em serviço ativo em qualquer lugar do planeta. Uma máquina que elimina pilotos desatentos com a mesma eficiência com que elimina inimigos. Registros da Força Aérea Iraniana mostravam que Hazadari fora recomendado para a promoção 2 vezes e preterido nas 2 ocasiões. Não por incompetência, mas porque os conflitos que lhe teriam dado o histórico de combate necessário terminaram antes que ele pudesse provar seu valor. Ele era exatamente o tipo de piloto sobre o qual psicólogos militares emitem alertas. Tecnicamente excelente, emocionalmente carregado e à espera de um momento que justificasse tudo aquilo em que acreditava sobre si mesmo. Seus comandantes conheciam seu perfil. Mesmo assim, o escalaram para voar. O que jamais disseram a Hazadari, e o que ele nunca se deu ao trabalho de perguntar, era o histórico completo de combate da aeronave exata que estava prestes a atacar. O segredo sujo do Warthog. O A-10 Warthog é uma das aeronaves mais alvejadas da história militar americana, e sua engenharia existe para provar isso. Somente durante a Guerra do Golfo, exemplares do A-10 cumpriram mais de 8.000 missões de combate, receberam impactos diretos de mísseis superficiais, fogo antiaéreo e armas leves em centenas de ocasiões. E ainda assim, trouxeram seus pilotos de volta com uma taxa de sucesso que surpreendeu até os engenheiros que os projetaram. A estrutura foi concebida com redundância total em cada sistema crítico. 2 motores posicionados afastados um do outro, de modo que um único impacto não pudesse destruir ambos. Comandos de voo que podiam ser operados inteiramente por cabos mecânicos caso toda a hidráulica falhasse. E uma cabine blindada em titânio tão espessa que absorvia projéteis de 23 milímetros sem que houvesse penetração. A Força Aérea dos Estados Unidos tentara aposentar o A-10 em 4 ocasiões distintas desde 2012, e o Congresso bloqueou a iniciativa todas as vezes, porque os pilotos que o voavam se recusavam a abrir mão dele. Hazadari enxergou um alvo lento, feio e desajeitado. O que ele de fato estava olhando eram 47 anos de engenharia comprovada em combate, especificamente atualizada para sobreviver exatamente ao tipo de ataque que ele estava prestes a executar. Mas a característica mais letal do Warthog não era sua blindagem. Era o sistema único aparafusado em seu nariz, que Hazadari havia descartado por completo. O canhão que encerra qualquer discussão.
O canhão GAU-8 Avenger, montado no nariz do A-10, não é uma arma no sentido convencional. É uma solução industrial para o problema da existência de veículos blindados. Ela dispara projéteis de 30 mm com ponta de urânio empobrecido a uma cadência de 3.900 disparos por minuto. E cada projétil carrega energia cinética suficiente para perfurar a blindagem superior de um tanque de batalha principal da era soviética a mais de 1.200 metros de altitude. Toda a seção dianteira do A-10 foi fisicamente redesenhada em torno desse canhão, porque ele era grande e potente demais para caber em qualquer célula existente sem que o nariz fosse reconstruído do zero. Quando dispara, produz tanto recuo que a aeronave desacelera momentaneamente em pleno voo. Um fenômeno que os engenheiros mediram, documentaram e simplesmente aceitaram como custo operacional. Em testes, uma única rajada de 1 segundo do GAU-8 destruiu 6 veículos blindados simultaneamente. O F-4 Phantom de Razadari possuía uma classificação máxima de blindagem projetada para deter projéteis de 20 mm. Ele estava prestes a descobrir o que um aumento de 50% no calibre da munição faz com esse cálculo. Mas antes que o canhão sequer entrasse em jogo, o piloto do Warthog precisou realizar algo que a maioria dos aviadores treinados consideraria fisicamente impossível com um avião naquelas condições. Pilotando metal morto com as próprias mãos, quando os sistemas hidráulicos do A-10 falharam sob o fogo de Razadari, a aeronave deveria ter se tornado incontrolável, e em qualquer outro caça teria sido. O F-16, o F-15, o F-18, todos dependem de sistemas fly-by-wire, onde computadores traduzem os comandos do piloto em movimentos das superfícies de controle. Uma falha hidráulica nessas aeronaves equivale, na prática, a uma sentença de morte em baixa altitude. O A-10 foi deliberadamente projetado para ser a exceção. Seu sistema de reversão manual permite ao piloto sobrepor fisicamente todos os sistemas eletrônicos e hidráulicos e pilotar a aeronave usando conexões mecânicas diretas por cabos de aço até as superfícies de comando, empregando nada além de força bruta para mover uma aeronave de quase 13 mil quilos pelo céu. Pilotos de teste que treinaram no modo de reversão manual descreveram a experiência como tentar guiar um trem de carga numa curva usando as mãos nuas. Exaustivo, impreciso e brutalmente desgastante para o corpo em questão de minutos. O piloto que mantinha aquele Warthog no ar já não estava usando habilidade técnica. Estava usando algo mais próximo de teimosia pura e força de vontade física. E enquanto Razadari observava o impossível acontecer diante de seus olhos, tentando processar o que via, estava prestes a tomar a única decisão que transformaria um alvo sobrevivente numa ameaça ativa. Uma rolagem, um segundo, um vencedor. No instante em que Razadari iniciou a manobra de fuga, entregou o engajamento ao Warthog de bandeja. Ao rolar o Phantom para escapar, expôs toda a superfície ventral da aeronave, a seção mais mole e menos blindada da fuselagem do F-4, diretamente diante do nariz do A-10 por aproximadamente meio segundo. O GAU-8 não precisa de mais do que isso. Na sua cadência de tiro, meio segundo produz cerca de 30 projéteis lançados contra o alvo. E na distância de engajamento a que Razadari havia se aproximado, esses projéteis chegaram num agrupamento compacto, o suficiente para destruir um veículo do tamanho de um tanque. A fuselagem do F-4 Phantom, construída nos anos 60, segundo padrões de blindagem da Guerra Fria, se desfez sob aquele volume de fogo, exatamente da maneira que os engenheiros da Fairchild Republic haviam calculado especificamente que uma aeronave inimiga se desfaria caso cometesse o erro de se apresentar de flanco. Razadari ejetou sobre águas abertas, sem nada restando de seu caça atrás de si. Analistas militares iranianos, que revisaram o incidente posteriormente, identificaram ao menos 4 pontos de decisão distintos em que Razadari poderia ter se desengajado e sobrevivido com sua aeronave intacta. Ele ignorou todos os 4. O piloto americano não disse nada após o engajamento, exceto uma única transmissão pelo rádio. Então voou para casa com um único motor funcionando,
e pousou um avião que 3 supervisores de equipe de solo declararam separadamente que não deveria ter sido capaz de voar. Preencheu seu relatório pós-missão sem classificar o engajamento como um lance apertado. Razadari entrou naquele combate como caçador e saiu da água como uma lição. Uma que cada piloto de seu esquadrão agora repete toda vez que o rádio crepita com seu indicativo de chamada. O A-10 não apenas sobreviveu naquele dia. Ele provou por que 4 décadas de políticos tentando aposentá-lo fracassaram repetidamente. Porque certas máquinas conquistam o direito de continuar existindo.